E aí, amigo torcedor, amiga torcedora, tudo bem com vocês? Se vocês me permitem entrar aí na vida de vocês hoje para falar sobre esse problema aí que a gente está enfrentando, principalmente relacionado ao nosso esporte, o esporte que a gente gosta, que é o futebol. Muita gente vai falar, Barolo, pô, o bicho pegando, você vem na internet falar de futebol. É que, na verdade, eu acho que é importante sim, porque o futebol, como algumas pessoas dizem, o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Mas eu acho também que tem um peso, porque economicamente também é importante, o futebol gera muito dinheiro e tudo que está acontecendo vai gerar um impacto muito grande na economia, nos clubes, o prejuízo vai ser muito grande, os clubes que a grande maioria dos clubes do Brasil já vem mal das pernas. Então eu acho que vale a pena assim falar. Eu vou passar por aqui para dar uma informação geral do que está acontecendo, do que aconteceu, já que muita gente está focada só nas informações em relação às prevenções de saúde e se esqueceu até do esporte. Então, para você que está em casa, está recolhido em casa, está aí se preservando sua família, até um entretenimento para você ficar informado e saber do que está acontecendo em relação ao esporte. Antes, eu queria muito pedir para você, amigo do canal, a gente sabe a nossa parceria aqui, eu queria muito que você escrevesse nos comentários, se você quiser, lógico, se já tá, como é que está a sua vida, se já está sendo influenciada pelos problemas que estão acontecendo. Você está indo trabalhar, sua família, como é que tá o seu trampo, o seu chefe, o seu dia a dia, como é que tá? Dá um panorama aí para eu saber mais ou menos, pra gente saber que tamanho que tá, porque eu acho que agora a tendência é as medidas restritivas ficarem cada vez mais intensas. E eu queria saber muito a sua opinião. A minha vida já está começando a mudar. Eu sou jornalista, então lá no SBT onde eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho no SBT, no Jornal Primeiro Impacto, os jornalistas têm um esquema diferente quando acontece esse tipo de coisa. A gente tem que trabalhar normalmente para informar vocês e informar as pessoas. Tem um sistema que o SBT implantou de prevenção lá para os funcionários, medidas de segurança para quem está trabalhando, mas o meu trabalho continua normal. O que mudou em relação ao futebol, em relação ao São Paulo, meu outro canal, não tem mais jogo, daqui a pouco eu vou explicar direitinho. Em relação ao Fute Live que eu faço no SBT, a gente vai fazer a partir de sexta-feira por Skype. Para quem não sabe, eu e Ed Gama fazemos a Fute Live na página do Facebook do SBT de segunda e sexta. A gente fez segunda-feira a última vez presencial, a partir de sexta-feira vai ser por Skype. E no Resenha, no programa que eu faço, o link está na descrição, vocês conhecem, eu, Caio Junks, a gente resolveu gravar por Skype também, para já, né, seguindo as orientações das autoridades em relação a esse problema aí. A coisa começou a pegar no final de semana passado, quando foram decididos alguns jogos com portões fechados do Campeonato Paulista, e alguns teve portões abertos. Depois a CBF cancelou os jogos as competições que a CBF administra. E aí é assim que funciona, gente. Cada federação tem autonomia para decidir. Então a CBF parou a Copa do Brasil, parou os campeonatos femininos, o campeonato que ela detém, que ela controla. E as federações de cada estado têm autonomia. Então foi parando o Minas, depois foi parando o Rio, depois parou São Paulo. No final de semana teve jogo com portões fechados e portões abertos. O Palmeiras jogou com portões abertos no final de semana contra a Inter de Limeira. O São Paulo jogou de portões fechados no Morumbi. No Rio de Janeiro teve jogos com portões fechados. No Nordeste jogos com os portões abertos. Porque estava uma confusão, ninguém sabia direito o que ia acontecer. E aí, logo no começo da semana, se decidiu os campeonatos todos paralisados. A grande maioria paralisada. O Belenzão, por exemplo, ainda vai ter jogo com portões fechados. O que gerou uma polêmica danada, porque muita gente está falando, mas os jogadores também são seres humanos, tem a família, tem os atletas, os funcionários dos clubes, funcionários dos estádios, riscos para os torcedores, e aos poucos as federações foram colocando a mão na consciência e cancelando os campeonatos, que eu acho que tem que cancelar mesmo. Nesse momento, a saúde vem em primeiro lugar. Eu sei que para muitos clubes do interior vai ser uma catástrofe, porque tem clube do interior, vários clubes, não é só do interior de São Paulo, gente, que tem contrato com os jogadores até o final de abril, que era o final dos regionais, como é que faz para renovar? Bom, isso vai ser uma confusão, vai repercutir muito ainda na frente, por isso que eu falo para vocês que é um problema sério, por isso que eu estou aqui para falar. A CBF foi parando os campeonatos e muita gente falou que alguns jogos aconteceram no interior com portões abertos para os times do interior terem a última chance de ganhar algum dinheiro antes que o campeonato fosse paralisado. O que aconteceu? Os jogadores do futebol gaúcho protestaram, o futebol carioca protestaram, e aí o calendário mundial foi suspenso, não só do futebol, NBA, NFL, Fórmula 1, tênis, tudo foi paralisado. E aí no futebol, a Copa América foi adiada para junho de 2021, a Eurocopa foi adiada para julho de 2021, o Campeonato Mundial Interclubes, que a FIFA ia fazer aquele esquema, também foi adiado para uma outra data, vai ser
vão oficializar uma outra data. A Libertadores foi suspensa, o presidente da Conmebol disse que talvez volte no dia 6 de maio, mas também não se sabe, não dá para prever. A Sul-Americana foi suspensa, por quê? Porque a Sul-Americana tem a ver com a Libertadores, com a classificação, ver os clubes para a Sul-Americana também foi suspensa. A Champions League foi suspensa. A Champions League, a final da Champions estava marcada por dia 30 de maio, foi para o dia 27 de junho, em Istambul, na Turquia. E a Liga Europa também passou do dia 27 de maio para o dia 24 de junho na Polônia. Isso está sendo ainda, isso foi feito agora, mas pode ser que todas essas datas mudem e esses torneios sejam adiados mais para frente ainda. Porque a gente, infelizmente, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Não se sabe ainda como vai ser no mundo esse problema, como vai evoluir. Não sabe como vai ser no Brasil, principalmente, como é que vai evoluir. Então, muita coisa pode acontecer ainda, porque é tudo muito recente, as medidas restritivas estão sendo tomadas agora. O prefeito de São Paulo, que é onde eu moro, decidiu agora, vai fechar o comércio a partir de sexta-feira, só farmácia, mercado, feira livre, que vai poder abrir. Então, vai ter um impacto enorme na vida de cada um de nós. Isso já está tendo para alguns. Eu acho que vai ter muito mais ainda. E aí, com o passar dos dias, a primeira pergunta que eu fiz, porque para mim aconteceu assim, quando eu cheguei para gravar o Fute Live na sexta-feira, chegou a informação dos portões fechados. Eu já tinha pedido o meu credenciamento de imprensa para o jogo. No sábado, na sexta-feira à noite, eu recebi um e-mail do setor de credenciamento do São Paulo dizendo que só ia trabalhar o pessoal da Rede Globo que tinha o direito de transmissão numa reunião que fizeram ali com as associações, com a federação, associações dos cronistas esportivos. Não fui para o jogo, o final de semana, jogos com alguns portões abertos, outros fechados. A minha dúvida a partir de segunda-feira era a seguinte, em relação aos treinos, porque não adianta só parar de jogar, você concorda? Tem que parar de treinar também, porque é o convívio do jogador diário, no treinamento, na academia, na sala de musculação, na fisioterapia, o contato é o mesmo, então precisa preservar os atletas também. Eu falei não só do São Paulo, dos atletas como um todo. Os atletas também fazem parte da sociedade, e a família desses atletas, e a família dos funcionários dos clubes, que estão lá convivendo com os jogadores também. E aí paralisou tudo foi paralisado, aos poucos os times foram paralisando, teve uma reunião na Federação Paulista, alguns clubes até queriam continuar com portões fechados, mas essa ideia foi esquecida. E aí os times pararam de treinar, cancelaram as atividades do futebol profissional, categorias de base. Alguns nomes aí foram até... o Luan está com suspeita de coronavírus, o vice do Flamengo com coronavírus, suspeita de coronavírus, Jorge Jesus do Flamengo, 2 vice-presidentes do Grêmio com o futebol internacional, Daniel Rugani e Matuidi da Juventus com casos confirmados. Tem jogador na Inglaterra com problema, tem jogador na Espanha com problema. Então, é um problema sério. E a gente fala o seguinte... lá no SBT, no jornalismo, a gente tá fazendo o seguinte, a nossa estrutura de informação para vocês é a seguinte, eu queria até, se você me permite, como jornalista, não só como torcedor, falar isso para você. A gente escuta vários especialistas, médicos, profissionais de saúde, infectologistas, e eles falam o seguinte, o problema é sério, é muito sério. Só que não precisa ser levado ao pânico, não é momento de pânico. Você vai no supermercado, vai estocar coisa em casa, porque não há necessidade disso. Mas é um problema sério. E essas medidas preventivas que estão sendo tomadas, principalmente pelo Ministério da Saúde, está fazendo um bom trabalho, na minha opinião, vão ajudar a minimizar a propagação da doença. Então você, só uma dica minha como jornalista, a recomendação básica, não minha, a recomendação básica dos especialistas é a seguinte, bom senso. Bom senso o que é? Informação de credibilidade, busque em sites de credibilidade, em portais de notícias que você sabe que tem credibilidade, o site da Organização Mundial da Saúde, da OMS, o site do próprio Ministério da Saúde, as informações, as recomendações estão sendo atualizadas todos os dias, então uma coisa que vale hoje pode não valer amanhã, uma coisa que não vale hoje pode valer amanhã, então vai mudar toda hora. Cuidado com esses grupos de WhatsApp, Facebook, que tem vacina, toma vinagre, que protege, que cuidado com essas bobagens. Então essa hora é a hora da gente se ajudar, da gente colaborar. Eu vou fazer o possível como jornalista e aqui também, vindo nos canais, na sexta-feira eu venho para falar do São Paulo, para você São Paulo, e vocês todos são convidados, também dar mais informações, porque eu acho que é o momento agora da gente cuidar um do outro. Agora é o momento do neto cuidar do avô e da avó, já que os idosos são os que mais sofrem, correm riscos, da gente cuidar do nosso vizinho, da nossa família, se resguardar, ficar em casa se você puder. A gente vai passar, vai conseguir vencer isso. Se Deus quiser, o esporte também vai conseguir superar todos esses efeitos. Então eu quero muito
contar com o seu apoio, com o seu bom senso, pra gente superar juntos essa crise aí. E pra uma coisa divertida, se você quiser ver na internet, os jogadores de futebol lançaram até o desafio do papel higiênico, vocês viram isso? Eles estão em casa e um faz embaixadinha com papel higiênico e brinca. Procura na internet, eu não vou deixar na descrição porque tem vários vídeos. Aí você curte se você tiver aí se cuidando na sua casa, tá bom? Eu volto na sexta-feira, no Barulho Vídeos para falar do São Paulo. E só para finalizar, queria agradecer ao Roberto, que me mandou essas camisas da coleção dele, ó. Aquela do Figueirense e essa do Chelsea, que é super bonita, me mandou algumas. Roberto aqui de São Paulo, obrigado. A gente se vê na sexta-feira e aí eu vou contando pra vocês nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Nas redes sociais a gente vai conversando. Então, tranquilidade, bom senso, informação de confiança, cuide da sua higiene, cuide da sua família, de quem você gosta, que vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui. Deixe nos comentários o que está acontecendo com a sua vida. E confiança, a gente vai dar a volta por cima. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.